Uns 3.000 anos após a expulsão de Adão do Jardim do Éden, Deus inspirou escritores escolhidos por ele, alguns profetas, né? Outros não, para que registrasse seu pensamento com relação ao futuro da Terra. Será que ele havia desistido de transformar a Terra no paraíso? Então vocês vão perceber que não, né? Por exemplo, o Salmo e o Provérbio, eles foram escritos mais ou menos uns 3.000 anos após a expulsão de Adão e mais ou menos uns 1.400 anos após a destruição do dilúvio, tá? Para vocês terem uma noção de tempo, tá? Então fica muito claro que o propósito de Deus de fazer com que as pessoas vivam para sempre na Terra continuou de pé após todo esse tempo, né? E se está registrado na Bíblia até hoje para a gente poder ler e estudar, obviamente, porque não mudou também, né? Aí você tem algumas profecias do livro de Isaías, por exemplo, né? Isaías 65 destaca muitas coisas que só podem estar relacionadas com a terra, né? Fala de árvore, fala de habitação, de vinhos, fala de comida, não é? Fala de filhos, filhos. É claro que no céu ninguém vai ter filho, né? Então essas profecias, elas estão relacionadas com o paraíso terrestre, né? O livro de Isaías foi escrito mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus, ou seja, mais ou menos 2.370, uns 1.700, 1.800 anos após o dilúvio e uns 4.300 anos após, não, desculpe, uns 3.300 anos após a expulsão de Adão, né? Então fica muito claro que o propósito de Deus ainda continuou vivo em seu coração, porque senão ele não tinha inspirado os escritores a registrar todas essas promessas maravilhosas aqui, né? Eu falei de filhos aqui, ó, aqui embaixo também fala essa profecia de Isaías aqui, ó. Além de falar de paz entre os animais, né, selvagens, né, e aqueles que não são, fala, por exemplo, de crianças no meio deles, né? Ó, que fala de um menino pequeno no meio desses animais, ó, criança de peito, ó, criança pequena, obviamente que isso só pode estar relacionado com a terra, né? No céu ninguém vai ter filho, né? Aqueles que vão para o céu serão como os anjos da Bíblia fala, eles não terão filhos, né? Lá não vai ter casamento, né? Lá, ó, os que forem escolhidos e viver no céu serão assexuados, por assim dizer, né? Como os anjos, né? Mas aqueles que viverão na terra, obviamente, vão continuar procriando e tendo famílias, né? Para ter criança, obviamente, tem que ter o processo natural para a produção deles, né? Não é verdade? E a criação, a educação e tudo mais. Então, isso vai acontecer quando? Vai acontecer no paraíso na terra, só pode ser, não pode ser no céu, né? Nossas profecias aqui, de longo alcance, acontecerão quando a terra for restabelecida no paraíso, né? Aqui embaixo, inclusive, a profecia de Isaías também, 35, né? Fala mais alguma coisa e alguns milagres que acontecerão, inclusive os desertos deixarão de existir, né? E para a gente arrematar o assunto, né? Olha as palavras de nosso Senhor Jesus em Mateus 5,5. Diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Aqui em Provérbios diz que os mansos, né, os íntegros, olha, eles vão permanecer na terra. Então fica muito claro que a promessa de Deus de estabelecer o paraíso e encher de pessoas perfeitas e mansas vivendo, adorando a Ele, continuou de pé. E continua até hoje, porque senão essas partes da Bíblia, obviamente, não teriam sido preservadas, né? Então as profecias sobre o paraíso terrestre, eles nos dão perspectivas realmente maravilhosas, né? Que foram asseguradas por nosso Criador. Um forte abraço a todos, fiquem com as bênçãos de Deus e também seu Filho Jesus Cristo.